Por que Uzá morreu ao tocar a Arca da Aliança? Vocês todos devem se lembrar que Davi estava com a intenção de trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, quando foi surpreendido com a notícia da morte de Uzá, o levita. Uzá era levita. A Márcia me veio, né, com essa instrução. Cara, por que Uzá morreu se Uzá era levita? E só quem podia tocar na arca era o levita? Por que ele morreu? Eu quero explicar para vocês. Fatos históricos, original grego e hebraico, ao ponto de vocês saber que Deus ele é metódico e ele é incisivo. Ele dá ordem imperativa e quer que cumpra. Quando puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Tu até falou em Abinadab, né? Quando falar, quando quando eu estou tentando lembrar o que você quis dizer do Abinadab. Já vou fazer aqui o. Mas o que você chegou, falou de Abinadab ali, alguma coisa? A arca está na casa de Só isso que tu estava falando? Tá. Então, veja bem. Só que eles não. Tipo assim, que a arca ficou esquecida lá, entendeu? Só ficou tipo guardada. Aí o Davi mandou buscar a arca para levar. Aí esse rapaz. Uzá. Levita. Uzá. Morreu. E sendo que eles estavam levando errado. Começou errado, porque eles estavam levando em cima dos boi. Né? E o boi passou em cima de um buraco, pedra, não sei, ia tombar, e foi onde a arca ia cair, e ele segurou que ele morreu, porque o certo é os levitas levar no ombro. Isso. Então, veja bem, a casa de Abinadab ficava numa colina. Uma colina. E segundo o original grego e hebraico, tá, era cheio de buracos. Era um território acidentado. O original grego e hebraico vai trazer informação que Aiô, um servo do Senhor, levita, ia adiante da arca, né? Davi e toda a casa de Israel estavam alegres diante do Senhor com essa ideia de se trazer a Arca da Aliança, que estava lá longe, lá na colina, esquecida, né? Lá, diante de um território até acidentado, cheio de buraco. E também estava lá todo tipo de instrumento de madeira de faia. Tinha harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos, toda esse instrumento musical estava esquecido lá. O povo, em vez de se alegrar onde estava com esses materiais todos, porque todo mundo foi convocado para louvar o Senhor todos os dias, estava lá, tudo esquecido. Então, Davi, né, manda trazer. Mas agora olha o problema. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. Isso está em 2 Samuel 6, verso 3, 7. Agora veja bem, tem explicação, que é mais ou menos isso aí que a Márcia estava falando. Deus deu uma ordem imperativa antes sobre como conduzir a arca. Deus deixou por escrito, na Sagrada Escritura, qual deveria ser o procedimento feito toda vez que fosse movimentar a arca. Não por meio de bois, mas por meio de ombros. Dos levitas. E dos levitas. A falta de conhecimento bíblico, diz a Sagrada Escritura, a falta de conhecimento bíblico, a ignorância bíblica, levou Deus a matar Uzá.
Porque se ele conhecesse a Bíblia, se ele meditasse nela de dia e de noite, ele ia saber que não poderia. Tocar na arca. E nem era para ser conduzida daquele jeito. Veja bem, a ira de Deus não só se acendeu contra Uzá, mas contra todos os levitas. E agora eu vou te trazer que Uzá foi morto, mas os outros levitas foram punidos. Porque também não conheciam a Sagrada Escritura e colocaram no boi, nos boi. E porque quando a arca foi lá para os inimigos lá dos Filisteus. os filisteus, eles que botaram elas no boi e vieram, mas eles não conheciam, né? A lei não era para eles. Era da lei para os judeus. Os gentios eram ignorantes. Então, eles colocaram nos bois para onde a arca fosse, né? Que era para ser entregue lá para o povo do judeu. Mas foi também para que eles colocaram junto com o Dagon, né? Dagon caiu de cara no chão, né? Que eles viram que eles ficaram com aquela. Aí eles levantavam o Dagon caiu acho que umas 3 vezes de cara no chão, né? Aí devolveram. Assim, teve que se desfazer. Não, o Dagon teve que se humilhar perante a Arca da Aliança. Perante Deus. E a Arca da Aliança é a presença de Deus. Não. Se humilhou 3 vezes e ainda assim vem úlceras, né? Hemorroidas, né? Eles tiveram ainda que fazer um ritual, né, de hemorroidas de ouro para poder serem curadas. Aí foi onde eles enviaram a arca, enviaram nos bois, né? Bois. E aí, quer dizer, em vez de eles lembrar das escrituras e saber como que tinha que ter sido conduzido, eles foram, tipo, acho que fazer a mesma coisa, vamos levar nos bois, elas vieram no boi, né? Então vamos levar. Só que aí Deus não... Livro de Deuteronômio 31, verso 9, era para eles conhecer. Tipo assim, eles estavam vivendo a era da lei. A era da lei, Deus só estava focando nos judeus. A lei era só para os judeus na dispensação da lei, para os judeus. Então, para os gentios, a lei não valia. Então, os gentios poderiam carregar a arca no boi, poderiam carregar na lama, poderiam fazer o que quisesse. A lei não estava funcionando para os gentios. Os gentios levaram no boi e trouxeram no boi. Então, eles, por falta de conhecimento, os judeus, por falta de conhecimento da lei, pois estavam vivendo a dispensação da lei. Ou seja, o que Deus estava falando? Essa dispensação da lei, viva pela lei. E a lei diz que não quero que nenhum levita toque na arca e carregue em mais nada, a não ser no ombro. Faz o varapau. Não, já tinha. Então, é isso que eu estou falando. Deus mandou fazer o varapau, faz o varapau para a arca, para justamente esse varapau ficar no ombro. Ninguém vai tocar na arca. É no ombro dos levitas. Ninguém toca nela. Ninguém. Nenhum levita. Nenhum levita toca nela. Ninguém. E é ombro. Não é mais nada. É no ombro. Não quero que ninguém bote em carroça, em nada. É no ombro. Quer dizer, e não foi os primeiros assim que Deus fulminou, né? Não. Foi na hora, porque os filhos de Arão também foram acender fogo estranho lá. Fulminaram. E foi fulminado também de dentro para fora. Queimou primeiro por dentro e consumiu eles por dentro. Tudo. Deus já mostrou agora nas eras atuais pessoas entrando em ebulição. De dentro para fora. Vários vídeos aí. Dá um Google aí. Eu vi o vídeo que você me mostrou. Isso, dá um Google aí que você vai ver várias pessoas queimando de dentro para fora. Foi justamente. Entendendo? Queimou de dentro para fora. Entraram em ebulição. Então, veja bem. Deus, ele é enfático. Eu dou uma ordem e se você desobedecer a ordem, será morto, será destruído. Tem que ser exatamente o que Deus ordenou. Porque se fizer uma vírgula... será fulminado. Então, veja bem,
Raciocina comigo. Mas por que Deus é assim? Porque isso envolve o processo da salvação. Agora, no tempo do fim, Deus está dando uma ordem. Como deu lá no passado. Lá no passado, Deus deu uma ordem, o povo ignorou a palavra, ignorou a ordem, ignorou o conhecimento, ignorou a consequência e morreram. Mesmo sendo povo de Deus. Hoje não é diferente. Deus está dando uma ordem. Ó, sonho, visão, revelação, conhecimento extremo, com o original grego e hebraico, e as pessoas estão ignorando. Sonho, visão, revelação, conhecimento. Por causa disso, o povo de Deus vai ser destruído. Vai ser fulminado. Não quer, e pior que a gente quer falar, não tem voz e eles não querem saber. A gente quer falar e não quer saber. Entendeu? Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Nós tínhamos 2 levitas, interessante aqui, que estavam na frente dos bois. Uzá e Aiô. Presta bem atenção. Uzá e Aiô. Eles estavam guiando o carro de boi, que levava a Arca da Aliança. O erro deles foi justamente ter colocado a arca sobre o carro de boi. Conforme eu já falei. Eles deveriam carregar a Arca da Aliança nos ombros. Bem, a primeira explicação no original grego e hebraico. Não queria pagar um preço de carregar algo tão pesado nos ombros, em terreno acidentado, tá? E em declive. Exigiria um esforço maior para trabalhar na obra do Senhor, para carregar o Senhor para os povos que estavam aguardando. Presta atenção. Hoje, todo aquele que julgar pesado carregar o Senhor para outros povos, porque a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que os povos aguardam ardentemente, ansiosamente, que Deus seja levado a ele por meio de seus profetas. A Bíblia está dizendo isso. E tem muito crente hoje que não quer se sacrificar, não quer carregar esse peso nos seus ombros. Querem facilitar as coisas. Querem aliviar suas cargas por meio de riquezas, posses, bens, zona de conforto, zona de deleite. Querem descansar seus ombros, suas responsabilidades. Não querem estar atento ao que Deus está pedindo. Cresça na graça e no conhecimento. E aplique isso no dia a dia. Deus está pedindo, toma a sua cruz e segue-me. Passe pela prensa das oliveiras, pelo seu Getsemane pessoal. Seja crucificado comigo. E leve a minha salvação para os que estão esperando. Leve a verdade. O sonho, a visão, a revelação, a experiência de audição. Isso é um peso. Porque implica em você estar 24 horas envolvido com Deus, orando, louvando, pregando, estudando, mergulhando em águas profundas, original grego e hebraico, historicidade bíblica. E a maioria não quer esse peso. Eles não querem carregar isso no ombro. Eles preferem os bois. Ah, deixa que os bois façam isso por mim. Deixa que os bois façam isso por mim. Só que tem um detalhe. A Bíblia vai condená-los. A Bíblia vai dizer, vai ter com a formiga ou o preguiçoso. A Bíblia vai dizer, ai daquele que faz minha obra relaxadamente. A Bíblia vai dizer que quem está com água nos artelhos não terá a profundidade de riqueza daqueles que mergulham em águas profundas. A Bíblia vai dizer que sim, a quem muito é dado, mais é cobrado, porém, mais ele é galardoado. E até o que deveria ser de alguém, passa a ser dele, que muito carrega nos ombros,
o seu Deus para as nações, por meio do WhatsApp, Telegram, Twitter, Instagram, Signal, YouTube, Google, Hello, TikTok, Quai, SnapTube, Púlpito. Olha quantas pessoas estão carregando Deus por todas essas plataformas. Olha que peso que eles têm que ter. Estudar todo dia, orar todo dia, louvar todo dia, pregar todo dia, fazer vídeo todo dia, fazer áudio todo dia, fazer escrito todo dia, colocando um peso de Deus nos seus ombros, mas de forma honrosa, cumprindo as Sagradas Escrituras. Então, quando eles viessem a chegar a Jerusalém, onde estava o rei, lá eles seriam extremamente galardoados, com uma vida honrosa, mas não. Resolveram relaxar. Resolveram ignorar o que a Bíblia fala ou esqueceram o que a Bíblia fala, porque das duas, uma. Ou eles esqueceram, ou eles ignoraram. A Bíblia não diz se eles esqueceram ou se eles ignoraram. Podem ter lido e esquecido, ou podem ter ignorado. Ah, eu li, mas vou ignorar. Entendeu? Das duas, uma. Que culmina no quê? Na morte. Na morte. Agora veja bem. Presta bem atenção. A Bíblia vai dizer, no original grego e hebraico, que os filhos de Coate, tá? Não deu nada. Porque a cargo deles estava o santuário, que deviam levar nos ombros. Livro de Números, capítulo 7, verso 9. E eles levaram. Os filhos de Coate levaram nos ombros a arca, que caíra no chão por Aiô. E o outro estava levando nos bois. Eles se lembraram da palavra de Deus. Veja bem, os filhos de Coate se lembraram que estava escrito na palavra de Deus, que não poderia ser carregado nos bois, tinha que ser carregado nos ombros. Então, eles pegaram a arca, colocaram nos seus ombros e levaram para Jerusalém e chegaram lá vivos, honrados por Davi, porque eles se lembraram da Escritura Sagrada, do mandamento de Deus, e fizeram conforme Deus queria. Isso aí serviu para todos verem que tem que ser como Deus quer, não da maneira que eles querem, de qualquer maneira, não. Justamente. Exatamente da maneira que Deus quer. Ordenou que seja. É assim que eu quero. É assim que tem que ser, senão morre. Justamente. Então, o que morreu, o Uzá, simplesmente morreu por não cumprir os critérios que Deus tinha estabelecido na lei, na Torá, na Bíblia, acerca de como deveria ser transportado a Arca da Aliança. Né? Veja bem, Deus não levou em consideração a sua ignorância ou o seu esquecimento. Entendeu? Ou ele ignorou ou ele esqueceu, mas Deus não levou em consideração. O que importa é a palavra de Deus, que ela é sim, sim. Justamente. É assim que eu quero, é assim que eu quero. Então, no Novo Testamento, na Nova Aliança, Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 5, ele vai dizer que Deus matou Uzá para que todo mundo da velha aliança e da nova aliança fosse responsável quanto àquilo que Deus está explicando na Bíblia. Caso contrário, se por ignorância, ignorar o que está sendo falado, ou por esquecimento, ou até mesmo por não tomar conhecimento, não vou ler a Bíblia toda. Aí justamente está escrito, numa parte que ele não leu, que tu não pode fazer isso, ao culpado Deus não tem por inocente. Errais por não conhecer a Escritura. Errais por não conhecer, vai ser destruído. Vai ser destruído. O perigo de não procurar conhecer a Bíblia toda.
Há um perigo. Porque você pode estar cometendo um erro, até mesmo que tu não sabe o que está cometendo, e Deus vai te punir. Porque tu errou em não querer conhecer a Sagrada Escritura. Errou por não remir o tempo. Pedro vai dizer com todas as letras. Tá entendendo? O meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Eles tinham que seguir exatamente o que Deus mandava, porque quando era para vencer as guerras, eles exclamavam a Deus e Deus lá vencia a guerra para eles, né? Justo. Então, na hora de fazer para Deus, ia fazer de qualquer maneira? Não, Deus vencia as guerras, Deus, na hora que eu quero, que precisa, eu vou lá, tô lá. Eu venço as guerras, mato todo mundo, e agora na hora de me servir, vai me servir de qualquer maneira? Não, é do jeito que eu quero. Então Deus disse para o povo judeu o seguinte. E o povo acha que tudo é só vitória, né? Pedir sua bênção a Deus e não quer nem fazer nada para Deus. Justo. Que triste. Deus deixou bem claro para os judeus o seguinte: vocês estão vivendo a dispensação da lei. E vocês vão ter que viver pela lei. Viver pela lei. Qualquer um que ferir a lei é réu de juízo, é culpado. Será morto, destruído eternamente. Ignorar a lei é ignorar o que Deus tem a dizer para condenar ou absorver. Se você não se interessa, você corre o risco de errar e de cara ser condenado por ter ignorado conhecer a lei. Se algum judeu nascesse longe de Israel, crescesse e comesse carne de porco, ele estaria condenado ao inferno. Mas ele não sabia que estava na lei, que não podia comer carne de porco. Ao culpar Deus no tempo inocente, ele estaria condenado ao inferno. É a lei. É a lei. Nós temos uma lei aqui brasileira. Na lei está escrito que se a gente for parado na rua com um veículo e o veículo tiver com documento atrasado, pela lei ele é revocado. Ele já pertence de cara ao governo por meio do polícia. Então, pela lei, você não pode nem mais quebrar o teu carro. Já não é mais teu. Então, se você pegar a pedra, vai levar e vai quebrar o carro todinho, você está ferindo a lei. Ah, mas eu não sabia disso, eu quebrei. Eu estava com raiva, o carro é meu. Eu faço o que eu bem entendo. Não, o carro não é teu. A lei diz que o carro agora é do governo. E você quebrou algo do governo, você vai preso. Mas eu não sabia da lei. Isso é problema teu. Isso é problema teu. Saber ou não, isso é um problema teu. O que importa é que está na lei. Feriu a lei, é réu de juízo. Errais por não conhecer a lei. Errais por não conhecer a lei. Entendeu? Então, veja bem. Pedro vai dizer que muitos foram chamados para conhecer a lei, mas pouco conheceram. Então, quase ninguém foi escolhido. Como você vai ter fé naquilo que você não ouve? Como vão poder se salvar se não tem quem pregue? Se eu não pregar a lei para você, se eu não pregar o evangelho para você, se você não conhecer o evangelho por meio de mim ou por meio da Bíblia, você já está condenado. Você já está perdido, mesmo sendo crente. Eu posso aceitar Jesus hoje e resolver não ler a Bíblia e resolver não dar ouvido ao profeta, ao sacerdote, ao pregador, ao louvor. Eu sou crente, te aceitei, Jesus. Mas não quero ler Bíblia, não quero ouvir profeta, não quero dar ouvido a ninguém, te aceitei. Tu vai cometer vários erros sem saber que está cometendo e vai condenado. Vai ser condenado. Primeiro erro que tu vai cometer. Conhece a verdade te liberta. Se você não conhece a verdade, você não vai estar liberto. Você não vai ter o sangue de Jesus para expiar os teus pecados. Ah, mas eu não tenho pecado. Já pecou. Já pecou, pronto. Porque aquele que disser que não tem pecado, já pecou. Porque tu nasce do pecado, em pecado fomos concebidos. Já pecou. Então, como é que eu vou ser limpo pelo pecado? Conhecendo a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que eu, conhecendo ela, eu me limpo por ela. Eu sou limpo por ela. Então, se eu resolvo não conhecer ela, eu não vou ser limpo por ela. Eu vou ficar no pecado.
Ah, mas eu não estou adulterando, eu não estou xingando, não estou nada, mas eu estou em pecado. Eu estou em pecado. Eu preciso ser limpo pela palavra. Então, gente, o negócio é sério. A maioria está desobedecendo a ordem de Deus e nem sabe que está desobedecendo. A maioria está ignorando a palavra de Deus e nem sabe que está ignorando. A maioria está ignorando o conhecimento e nem sabe que isso é para sua destruição. A maioria está com as águas dos arteiros, mas a salvação é para quem está mergulhado em águas profundas. Ele acha que as águas dos arteiros vai te limpar. Não! Não é as águas nos arteiros que te limpa, não é as águas no joelho que te limpa, não é as águas nos lombos que te limpa. É mergulhado em águas profundas. Jesus disse assim, olha, para os discípulos. Aqui, ó. Preciso lavar os pés. Não, Jesus. Não, não. Ó, se eu não te lavar os pés, você não está salvo. Não, então pode lavar tudo. Lava a cabeça, lava as mãos. Lava... Não, vocês já estão limpos pela palavra. Mas falta os pés. Vocês quase que mergulharam nas águas profundas, mas faltou os dedinhos. Faltou os pés. Eu tenho que lavar os pés de vocês. Para então ficar limpo por completo. Eles estavam limpos pela palavra, mas faltavam os dedos, os artérios. Jesus inverteu a ordem das coisas. Agora, deixa eu lavar os artérios. Deixa eu colocar água nos artérios. Você já tem água no joelho, no lombo, na cabeça. Já está tudo limpo pela palavra. Falta os dedos. Vou lavar. Espera aí, deixa eu lavar. Lavou e ministrou uma palavra. Ó, o servo não é maior do que seu senhor. Se eu, senhor e servo, lhe lavei os pés, faço o mesmo. Trocando em miúdos, eu sou a palavra, viva e eficaz. Eu sou senhor e sou servo. Agora vocês têm a oportunidade de ser um comigo, reinar comigo, governar comigo, ser co-herdeiro comigo, de tudo que o Pai me deu. Eu dar a vocês. É só vocês fazerem o mesmo. Agora vocês olham para as outras pessoas e os purifica por completo pela palavra. Faz eles mergulhar em águas profundas. Não permita com que ninguém esteja com água faltando ou nos artérios, ou no joelho, ou nos ombros. Faça com que eles mergulhem. Agora, se ele não quiser, Senhor, se ele não quiser, então será considerado Judas Iscariote. Será morto na sua sujeira. Vai estar me traindo com um beijo e com as moedas do mundo. Esses dizem que me ama. Eu te adorarei. Senhor. Louva, canta, glorifica, profetiza, diz que me ama. Mas esse povo me honra de lábios. Mas seu coração está nas moedas do mundo, nas conquistas terrenas. Eles não foram limpos pela palavra. Não permitiram com que vocês mergulhassem eles em água profunda. Então serão considerados Judas Iscariote. Perceba que nesse processo eram 70. Expulsaram o demônio, fizeram o paralítico andar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, leproso foi limpo. Eram 70. Agora eu venho lavar seus pés, mergulhar eles em águas profundas. Coma da minha carne, beba do meu sangue, porque senão vocês não têm vida em si mesmo. Não quero que você lave meus pés, não. Quero não. Você é louco. Você é um canibal. Nós não vamos mergulhar nessas águas profundas, não. Tudo bem. Pode ir. E vocês também não vão, não? Não. Nós queremos mergulhar nessas águas profundas. Para onde nós iremos? Só tu tem palavra de vida eterna?
Pode falar, pode explicar. A gente não está entendendo, mas a gente pergunta. Jesus, o que quer dizer essa parábola? Jesus, não entendi isso. Jesus, não entendi aquilo. Jesus, me explica, me explica, me explica. Era para hoje os crentes fazer isso. Jesus, eu não estou entendendo esse negócio de parábola da figueira. Eu não estou entendendo esse negócio de última geração. Jesus, eu não estou entendendo esse negócio de 80 anos. Jesus, eu não estou entendendo esse negócio de salvação familiar. Jesus, eu não estou, eu sempre ouvi de outra forma. Jesus, eu cresci ouvindo de outra forma. Jesus, nós não iremos para longe de ti, não. Nós queremos estar perto de ti, te perguntando, me explica isso, me explica. O Senhor tem o Espírito Santo para discernir a palavra, o Senhor tem o dom da sabedoria, o Senhor dá sabedoria a todos que te pedem, o Senhor não lança rosto fora. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos esclarece. Tua palavra diz que Cristo esclarecerá, então me esclarece por meio de ti, Jesus, por meio do Espírito Santo. Eu estou aqui buscando, de manhã, de tarde, eu estou meditando tua palavra, de dia e de noite, para dar fruto, entendeu? Jesus. Aí sim, aí Jesus vem e te lava por completo pela palavra, pelo original grego e hebraico. Ele te lava por completo pela palavra revelada, num sonho profético, numa visão profética, numa experiência de audição profética, numa revelação profética. Ele revela pela palavra pelos judeus messiânicos, pelos grandes estudiosos. Ele dá um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho para cada um, e a gente junta tudo, monta um quebra-cabeça maravilhoso de revelação. Somos todos limpos pela palavra. Então, essa passagem que a Márcia trouxe, né? Por que Uzá, sendo levita, morreu? Eu posso dizer para você com toda certeza, 95% dos crentes não sabem. 95% dos pastores não sabem. Não sabe. Pode perguntar ao seu pastor, por que Uzá morreu? Ele nunca vai dar essa explicação que eu e a Márcia te demos. 95% não vai dar. Não vai dar, porque não foram limpos pela palavra por completo. Está com água nos artérios, nos joelhos, nos lombos, mas não estão mergulhando em águas profundas. Entendeu? Meu Deus, Márcia, deu 33 minutos de explicação. 33 minutos de explicação. Ricardo Luiz e Márcia Collins. Lógico que eu não consigo, mas eu consegui ler 23. É mesmo? Consegui ler 23. Consegui ler 23. Rapaz. Agora, 23. Bom, isso. Agora, lá no coração, em cima ali no coração, isso. Ontem eu vi a serpente caminhando lá. A serpente isso. apareceu a foto a serpente como se estivesse caminhando sobre o coração. Rapaz. Aí, olha só que você vai saber tudo que está acontecendo aqui. Por isso que eu precisava falar, porque ainda você vai saber o resto. Porque o que está acontecendo? O Apocalipse 12 está aparecendo aqui para mim. Agora faz sentido. Faz sentido. O Apocalipse 12, a serpente, né, que é o dragão, né? dragão,